Agora, a segunda parte da aula vai tratar especificamente sobre o Conselho de Segurança, sobre a Corte Internacional de Justiça, os outros dois órgãos que ficaram faltando dentro da estrutura do Conselho de Segurança, e o direito internacional público, as relações que eles têm com o direito internacional público. A última observação aqui. A ONU possui um Conselho de Direitos Humanos. Foi criado em 1946. Só que, lá em 1946, esse conselho, que hoje chama conselho, se chamava comissão. E essa comissão, ela é um sub-órgão da ONU, ela não é um órgão. Ela não está prevista como órgão nas Nações Unidas. Ela é um sub-órgão que inicialmente estava vinculado ao ECOSOC e depois da reforma de 2005 2006 passou a estar vinculado à Assembleia Geral. Hoje existe um conselho, está vinculado ao Conselho de Direitos Humanos, sub-órgão vinculado à Assembleia Geral. Tá? Não existe um órgão da ONU que trate diretamente de direitos humanos. Existe um sub-órgão próprio para isso. Vamos lá. Conselho de Segurança, Corte Internacional de Justiça, o CIJ, e o Direito Internacional Público. Essa apresentação aqui eu tentei estruturar da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos nos aprofundar no Conselho de Segurança, tentar ver um pouco dos casos, comentar alguns casos aqui interessantes. Tal. Depois, a gente vai entrar na Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal, a Corte de Haia, tribunal da ONU, um órgão da ONU. Depois eu vou passar um pouco pela questão dos meios de solução pacífica de controvérsias, as formas que os Estados têm de tentar resolver os conflitos, que não por meio da guerra. Uma vez que a gente viu aqui que a ONU veda a violência, em regra, como meio de solução de controvérsias, somente em casos excepcionais. Depois a gente termina com as conclusões. Conselho de Segurança. Nós já vimos ali que os antecessores do Conselho de Segurança, ou o que pautou a lógica do Conselho de Segurança, é a lógica das grandes potências, inaugurada lá no Congresso de Viena, em 1815, e o Conselho Executivo da Sociedade das Nações, que, bem ou mal, foi um embrião, tentou ser um Conselho de Segurança sem veto. Bem ou mal, serviu aí de base para a formação do Conselho de Segurança. Como que o Conselho de Segurança ele é composto? Inicialmente, esse Conselho de Segurança ele só tinha a Carta da ONU de 1963, ele passou a ter 15 membros. Essa reforma, isso é bem curioso, essa reforma foi feita com base no argumento de que em 1963, ou na década de 60, as descolonizações na África e na Ásia tinham se acelerado e o país e a sociedade internacional já contava com muito mais países do que em 1945. Aqueles países originalmente signatários da Carta da ONU, 51, lá em 45, hoje já não faziam a totalidade da sociedade internacional. Existiam muito mais países do que antes. Logo, deveria haver a ampliação do Conselho de Segurança. Esse argumento, o mesmo argumento, é utilizado hoje para a reforma do Conselho de Segurança, uma vez que o mundo tem muito mais países do que em 1963, hoje 2013. Mas aí esse argumento para hoje não vale. A reforma do Conselho de Segurança é uma questão que a gente vai ver ali, mas é uma questão bem intrincada. O fato é que, hoje, 2013, a composição do Conselho de Segurança é feita por 15 membros. Normalmente as pessoas respondem, quando você pergunta, se são 5 membros. Não são 5 membros, são 15 membros. Só que dos 15, 5 são membros com assento permanente no Conselho de Segurança. Ou seja, sempre estarão lá, sempre farão parte do Conselho de Segurança. E esses 5 detêm algo que os outros 10 membros rotativos são eleitos a cada 2 anos, não podendo ficar por 2 mandatos consecutivos, mas podendo ser reeleito no mandato subsequente, no mandato posterior, depois de 4 anos, e uma eleição que respeita uma certa distribuição geográfica entre os países. Esses 10 têm algo esses 5 têm algo que os outros 10 não têm. É um instrumento jurídico muito forte, que é o poder de veto.
Esse poder de vetar as decisões é algo que só os 5 membros permanentes têm. E é um poder que reflete a ordem da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? São as potências vencedoras que detêm o poder de veto. Não por acaso, Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética, hoje Rússia, e China detêm o poder de veto. Certo? O Conselho de Segurança trata eminentemente qualquer matéria, qualquer competência, a capacidade do Conselho de Segurança. Ele trata eminentemente de questões relativas à segurança e à paz internacional, que acaba englobando resolução de conflitos. O Conselho de Segurança, ele tem as competências, tem a primazia das competências. Comentei que a Assembleia Geral tinha competência residual. O que não fosse tratado pelo Conselho de Segurança seria pela Assembleia Geral. O Conselho de Segurança já é diferente, ele é o órgão de cúpula da Organização das Nações Unidas. Ele é o órgão executivo. Ele é o órgão que detém a hierarquia jurídica dentro da ONU. Ele está no topo da hierarquia jurídica. Por quê? Porque é o Conselho de Segurança que detém algo que ninguém detém no sistema internacional, que é o uso do monopólio da força. O Conselho de Segurança tem o uso, a prerrogativa excepcional do uso da força, do poder de coerção. Se o sistema internacional, se o direito internacional é constituído pelo valor maior, soberania, do qual decorrem alguns princípios, como o da igualdade e o da ausência de um poder central detentor do monopólio do poder de coerção, o Conselho de Segurança detém essa prerrogativa. O Conselho de Segurança pode utilizar a força para resolver conflitos. E essa legítima utilização da força pelo Conselho de Segurança vai ser respaldada por uma noção que rege a fundação, a criação, que é a noção de segurança coletiva. Os Estados, na teoria, os Estados chegaram a um consenso quando elaboraram a Carta da ONU de que a segurança internacional é uma questão tão importante que deveria ter uma deliberação colegiada. É uma questão tão importante que deve ser resolvida coletivamente. Então, a prerrogativa excepcional do uso da força ficou a cargo de um órgão colegiado executivo das Nações Unidas, que detém essa grande prerrogativa aí do monopólio do uso da força. E esse uso da força, ele é previsto em 2 hipóteses excepcionais. Na questão da legítima defesa, previsto no artigo 51, e na questão da aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, que autorize intervenções estrangeiras nos territórios. O que acontece? Vamos devagar. As competências do Conselho de Segurança, elas estão previstas em 2 capítulos. O capítulo 6 trata da solução pacífica de controvérsias. Isso aqui a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas, agindo como um órgão de solução pacífica de controvérsias, o Conselho de Segurança não obriga os Estados nas suas decisões. Ele atua aqui como um meio político de solução de controvérsias. Depois a gente vai ver. Mas as decisões aqui, quando ele atua como meio de solução de controvérsias, não são vinculantes, não obrigam. As decisões do Conselho de Segurança só vão obrigar quando o caso cair, ou as resoluções forem aprovadas de acordo com o capítulo 7º, quando for uma ação relativa à ameaça à paz, à ruptura da paz e houver atos de agressão. Aqui, novamente, o Conselho de Segurança poderá utilizar o uso da força, poderá autorizar medidas restritivas, sanções. O Conselho de Segurança poderá autorizar ou poderá legitimar um ataque a um Estado, a intervenção dentro de um Estado, por justificativa da legítima defesa.
Aqui, aquele princípio da não intervenção será relativizado em casos excepcionalíssimos, casos em que o Conselho de Segurança julgar necessário. Bem? Só que existe o seguinte: as intervenções autorizadas pelo Conselho de Segurança são conhecidas de muitos aqui, né? O procedimento que regula, o quórum que regula a autorização do uso da força é um quórum que exige a aprovação de 9 dos 15 membros, desde que não haja veto de nenhum dos 5 detentores do poder de veto. Dá para entender isso? A abstenção de um país detentor do poder de veto pode. Um país, hoje, no início não se entendia assim não, isso que não está claro na Carta da ONU, mas hoje entende-se que a abstenção não gera, tem como consequência o veto, não resulta em veto. Antes era um pouco diferente, mas hoje não. Tanto que, numa intervenção recente que ocorreu, autorizada pelo Conselho de Segurança, houve a abstenção de 2 detentores do poder de veto. E foi a intervenção onde? Na Líbia. A intervenção de 2011 na Líbia foi aprovada com a abstenção de Rússia e China. Se abstiveram, a resolução foi aprovada por 9 votos favoráveis e foi executada. Para questões menos importantes, o Conselho de Segurança adota o mesmo quórum, 9 votos afirmativos, e eles dividem isso em questões substanciais, as questões onde o veto é utilizado, as questões procedimentais, onde não há utilização do veto. Só é necessário atingir o quórum de aprovação de 9 dos 15 membros. Bem, esse é o quórum. Só que o Conselho de Segurança, não só o Conselho de Segurança, mas a Organização das Nações Unidas, ela se deparou, desde a sua criação, com um problema que eu já citei aqui. Como o homem não é capaz de conseguir prever, né, no caso aqui os estados, mas os legisladores, né, como legislador, aquele que faz as leis, aqueles que celebram os tratados, quando eles sentam para celebrar um acordo, eles não conseguem prever todas as situações possíveis e imagináveis, né? Existem situações aí no cenário internacional das mais imprevisíveis possíveis. O que acontece? Acontece que desde a criação da ONU, e sobretudo logo no início dos anos da ONU, com a tentativa de resolução da questão árabe-israelense, a ONU já teve problemas logo de início. Por quê? Porque ela precisava agir para tentar acabar com os conflitos ocorridos naquela região, porém, a aprovação de uma intervenção militar, o uso da força, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Carta da ONU, ainda era pouco provável ou não tinha possibilidade nenhuma de ocorrer ante uma política, ante um possível veto da União Soviética. A União Soviética não queria legitimar aquilo. No início da ONU, a União Soviética adotou uma postura de cadeira vazia, porque no início se entendia que a abstenção significava veto. Então, era muito pouco provável que os países que queriam uma intervenção da ONU naquele conflito, era pouco provável que essa intervenção fosse aprovada pelo Conselho de Segurança. O que os países tentaram deliberar, então? Em meio a esse impasse, ocorreu um exemplo claro da teoria dos poderes implícitos, ou das competências implícitas, que a gente já comentou aqui na primeira parte da aula. O que é isso? Acontece que não existe previsão legal nenhuma, você pode procurar aí na Carta da ONU, nenhuma previsão sobre as missões de paz. Porém, ainda assim, as missões de paz foram criadas e são um instituto utilizado até hoje
e hoje mais frequentemente ainda pela ONU. Só que as missões de paz têm um caráter um pouco diferente das intervenções militares. As missões de paz, elas são uma competência relativa à paz e à segurança internacional, ao escopo da ONU. Elas são uma competência implícita, limitada pelo objetivo da ONU, que é garantir a paz e a segurança internacional. Então, os doutrinadores, a doutrina, aqueles que leem, desenvolvem, estudam direito internacional, entenderam que era possível, sim, não era juridicamente ilegal, a criação das missões de paz. O que eram as missões de paz? As missões de paz, justamente por não estarem previstas na Carta da ONU, ganharam a previsão carinhosa, né, o apelido carinhoso, de estarem previstas no capítulo 6,5. Né, uma tentativa de misturar o capítulo 6, de solução pacífica de controvérsias, com o capítulo 7, relativo às competências do Conselho de Segurança, que trata da intervenção militar, do uso da força. Então, as missões de paz seriam um meio do caminho entre a solução pacífica de controvérsias e o uso da força. Como que as missões de paz começaram a se estruturar? As missões de paz, elas têm um objetivo. O objetivo é cessar as hostilidades. As missões de paz não entram para conflitar ou para brigar com algum dos lados. Elas entram para cessar as hostilidades. O primeiro objetivo primordial é fazer com que o que esteja ocorrendo ali termine. Celebrar um tratado de paz, um acordo de paz, qualquer coisa do tipo. O embasamento jurídico dela não existe. O embasamento dela é doutrinário. Jurídico aqui que eu digo legal, né? O embasamento jurídico dela é doutrinário. Ela está baseada na teoria dos poderes implícitos. Só que as missões de paz, desde lá da sua existência, elas sempre tiveram um pequeno probleminha, porque elas tinham que ser aprovadas pelo Conselho de Segurança, de uma forma ou de outra. Tinha que passar por uma aprovação de alguém. E existia, desde o início, um uso abusivo do veto por meio da prática da cadeira vazia pela União Soviética. O que aconteceu? Para esse primeiro caso, dessa primeira missão de paz, lá na Guerra Árabe-Israelense, isso pouco influenciou, que a missão foi e tentou fazer com que houvesse um cessar-fogo entre as partes. Não conseguiu, né? Tanto que até hoje não existe briga entre eles lá, né? Mas tentou, pelo menos naquele momento, apaziguar a situação. Só que para situações posteriores, as questões foram ficando mais complexas e a aprovação no Conselho de Segurança cada vez mais difícil. Sobretudo num caso que ocorreu logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra na Coreia. A Guerra na Coreia que envolveu indiretamente Estados Unidos e União Soviética, né, como o primeiro conflito aí da Guerra Fria, ou a continuação da Segunda Guerra Mundial, depende do ponto de vista. A Guerra da Coreia gerou um impasse muito grande. E a ONU via, o Conselho de Segurança, a maioria dos membros do Conselho de Segurança, viam a necessidade de uma intervenção, de uma missão de paz, para tentar apaziguar aquele conflito, depois de um conflito longo. O que aconteceu? Diante de uma política de vetos sistemáticos da União Soviética, não sem razão, a União Soviética protestou e muito em relação ao Conselho de Segurança, a partir do momento em que, depois da Revolução Comunista, Revolução Maoísta na China, agora a China, que era uma aliada dos Estados Unidos, deixou de sê-lo, agora a China passou a se aliar à órbita soviética, o que os Estados Unidos fizeram? Tomaram uma solução bem conveniente, né? Não reconheceram a China continental, a República Popular da China, enquanto China. Para eles, o que era China era o que é hoje Taiwan. A China insular, a China nacional, a República Nacionalista da China, Taiwan. E, por meio desse raciocínio, quem deveria ocupar a cadeira da China no Conselho de Segurança era Taiwan. Então, num momento de embate político, embate ideológico político de Guerra Fria, no que ficaria 3-2 depois de 49, acabou ficando 4-1 entre os membros permanentes para os interesses ocidentais.
A União Soviética protestou por meio dos vetos sistemáticos, do uso abusivo do veto pela abstenção. O que os Estados Unidos tentaram regimentar aí para acabar com essa lógica do poder com essa lógica da paralisia? Porque isso entravava o Conselho de Segurança. Então era necessário achar uma saída para acabar com esse entravamento do Conselho de Segurança. Em 1950, na Assembleia Geral, foi aprovada uma resolução que é conhecida como Unidos pela Paz, Uniting for Peace, Resolução Axon, tem 3 nomes diferentes aí, ou Resolução número 377, de 1950. Essa resolução previa o seguinte, que no caso de paralisia do Conselho de Segurança, seguindo a competência residual da Assembleia Geral, caberia à Assembleia Geral aprovar as missões de paz. Uma vez que missão de paz não é uso da força, ou só é em casos excepcionais, casos de defesa. Então, essa prerrogativa de aprovação das missões de paz foi transferida do Conselho de Segurança para a Assembleia Geral, um grande malabarismo jurídico, uma grande manobra jurídica, que na prática anularia o poder de veto da União Soviética. Com base na aprovação do envio de tropas pela Assembleia Geral, foi enviada a missão de paz da ONU para a Guerra da Coreia. Certo? Foi uma questão bem polêmica. Aí essa resolução, ela existe até hoje. É possível, até hoje é possível, que as missões de paz sejam aprovadas por meio da Assembleia Geral. Isso não ocorre mais. Houve um acordo tácito entre os membros do Conselho de Segurança dizendo o seguinte, que essa resolução deixaria de ser aplicada e, em contrapartida, a abstenção não seria mais considerada veto no Conselho de Segurança. E aí tentaria agradar os interesses soviéticos, que quando quisessem vetar, vetariam, e também corrigiria essa forçação, esse malabarismo jurídico, transferindo para a Assembleia Geral, onde os Estados Unidos têm maioria, uma Assembleia onde os países ocidentais, pelo menos, são maioria, tentaria agradar a União Soviética e os Estados Unidos ao mesmo tempo, voltando à normalidade da cada um. Hoje, a gente vai ver, as missões de paz são aprovadas pelo Conselho de Segurança. Essa resolução caiu no esquecimento. Não foi revogada, mas deixou de ser aplicada. Agora, foi uma grande manobra aí. Os pressupostos das missões de paz, a gente já viu aqui o histórico, o objetivo, o embasamento. Os pressupostos das missões de paz são o seguinte: tem que existir um conflito, claro, tem que haver a concordância das partes envolvidas nesse conflito e a violência, a força, ela só vai poder ser usada em casos excepcionalíssimos, em casos de defesa. A missão de paz não chega com o pé na porta. Ela só vai utilizar quando atacada. O que já difere em relação às intervenções militares. Fala. Então, aí que está. Tem que haver a concordância das partes. Agora, o que você chama de parte, que é complicado. As partes podem ser entre 2 estados ou entre um estado e um grupo beligerante, que para determinados efeitos é considerado, sim, sujeito de direito internacional. Então depende como esse grupo é considerado. Se ele detiver uma parcela significativa, se ele detiver controle sobre uma parcela significativa do território, aí sim, ele pode ser reconhecido pela ONU como parte beligerante. E, se ele aceitar as missões de paz, assim como o estado envolvido, poderá ocorrer as missões de paz naquele território. Porque é o seguinte, o Talibã é um grupo político-cultural, religioso, que ocupava, até a intervenção americana, e agora volta a ocupar, cargos importantes dentro
da organização política do Estado afegão. O Talibã estava dentro do Estado afegão naquele momento. Então, o Talibã não representava porque assim, a gente escuta as questões pela mídia e acaba fazendo confusão. Porque o Talibã estava como representante do Estado afegão naquele momento. Então, não é bem por aí, não. Vou comentar esse caso. E as missões de paz, ao longo, desde 48, aí, seu início, elas começaram com esses pressupostos. E começaram constituídas como missões que as pessoas chamam de peacekeeping, né, de manutenção da paz. A ideia das missões de paz era só manter a paz. Eles não tinham muito poder. Só que com o tempo, sobretudo depois da Guerra Fria, na década de 90, os novos desafios globais, né, com novos temas na agenda mundial, as questões cada vez se complexificando cada vez mais e sem aquele entrave do debate ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, essas intervenções foram se tornando, essas missões de paz foram se tornando cada vez mais interventivas, né, porque de manutenção da paz, elas começaram a se transformar em missões peacemaking, né, de impor a paz, fazer a paz a qualquer custo, até chegar no que a gente encontra hoje, que é um ótimo exemplo, a MINUSTAH, da qual o Brasil participa e lidera no Haiti, chegar ao modelo de peace building, que é um modelo que se preocupa não só em fazer com que os conflitos se cessem, não só com que a paz seja mantida, e que a paz seja sustentada. Sustentada pelo meio de quê? Do desenvolvimento, do fomento ao desenvolvimento econômico e social daquele país. Não existe só militares brasileiros no Haiti. Existe toda uma consciência de que o Brasil tem que ficar ali. O conflito interno já foi cessado. Mas existe toda uma continuidade daquele mandato brasileiro no Haiti. Até que a situação daquela sociedade se reestruture de maneira que a ONU considere adequada. Um padrão mínimo de desenvolvimento econômico e social. As missões de paz estão cada vez mais interventivas. E, como as missões de paz estão cada vez mais interventivas e as intervenções estão ganhando um caráter cada vez mais humanitário, porque a primeira justificativa de uma missão de paz era a necessidade imediata de tentar cessar as violações de direitos humanos. Né? Essa ideia de cessação de hostilidades era cessar a violação de direitos humanos. E, ao mesmo tempo em que as missões de paz foram se tornando mais interventivas, as intervenções militares foram se tornando cada vez mais humanas, humanitárias, com o intuito ou com a justificativa cada vez mais nobre, em defesa dos direitos humanos. O que é um contrassenso, porque intervenção militar como meio de proteção de direitos humanos, a intervenção militar é um uso excepcional da força que gera necessariamente violação de direitos humanos. Você combater violação com mais violação é uma contradição em termos. Só que, como esses dois mecanismos estão cada vez mais próximos, eles são confundidos. Existe uma confusão grande do que é missão de paz e do que é intervenção militar. Certo? Isso está cada vez mais difícil de você distinguir o que é um e o que é outro. Por isso que eu tentei aqui fazer um quadro tentando um quadro ilustrativo dessa diferença. As intervenções humanitárias, que são as intervenções militares, que hoje vão ganhando esse nome de humanitárias devido ao motivo pelo qual elas são aprovadas, elas têm embasamento legal naquelas competências do capítulo 7 do Conselho de Segurança, que trata do uso excepcional da força. Elas são, se a gente pudesse caracterizá-la, como peace enforcement. Ela força a paz por meio da utilização da força. Ela vai lá e impõe a paz por meio militar. E ela não precisa do consentimento das partes. Por exemplo, se num caso, não no caso do Afeganistão, que é outro caso, mas, por exemplo, num caso em que há uma parte beligerante ou o Estado, não concordasse com a intervenção da ONU, a ONU poderia intervir mesmo assim, desde que fosse por meio de uma intervenção militar. Não, mas ali na Colômbia, o que
pode ter havido ali, foi uma missão política. Não teve nem missão de paz, nem missão militar na Colômbia. Sim, contanto que fosse aprovada como resolução naquele quórum do Conselho de Segurança. Não só na Colômbia, em qualquer lugar. Já as missões de paz, elas se diferem das intervenções humanitárias, das intervenções militares, por quê? Primeiro, porque elas não estão previstas na Carta. Elas são fruto de uma doutrina dos poderes implícitos. Segundo, que as missões de paz começaram como peacekeeping, né, e hoje estão aí. E terceiro, que é necessário o consentimento das partes envolvidas. Né? Por quê? Porque se o uso da força, vamos ver as semelhanças aqui, o objetivo das intervenções militares é restaurar a paz, é usar a força, sempre legitimado pelos direitos humanos. Enquanto que, nas missões de paz, o objetivo é muito semelhante, cessar as hostilidades, garantir os direitos humanos das populações envolvidas, sempre se preocupar com atualmente, né, com o desenvolvimento econômico e social. Só que o uso da força está pressuposto dentro de uma intervenção militar. Vai para usar a força. Na missão de paz, não. Só usa a força quando atacado, quando necessário. Caso de defesa. Exemplos muito bons aí para poder distinguir o que é intervenção humanitária, o que é intervenção militar humanitária e o que é missões de paz, é que na Líbia, por exemplo, foi um caso clássico de intervenção militar autorizada pelo Conselho de Segurança. A intervenção francesa, né, hoje no Mali, chamada de intervenção francesa, mas é uma intervenção das Nações Unidas no Mali, liderada pelo exército francês. Foi aprovada pelo Conselho de Segurança. Ele é uma intervenção militar. Não houve concordância das partes beligerantes que ocupam lá, ou que controlam, parte significativa do território de Mali. Certo? Já, como missão de paz, a gente pode citar aqui a MINUSTAH. A MINUSTAH é um ótimo exemplo de missão de paz. Diga. Para tanto uma quanto a outra situação, sobretudo no caso da intervenção na Líbia, ainda a gente precisa daquela situação dos votos, né, 9 sendo deferidos, né, e os demais não, tanto para uma sim e para outra também. O órgão de aprovação é o mesmo para as duas. E o veto pode ser utilizado nas duas. Dois casos. É uma boa semelhança para incluir aqui, né? O procedimento de aprovação é o mesmo. Uma boa semelhança para colocar. Uma boa pergunta. Isso aí a gente pode ficar mais 1h30 aqui discutindo. Né? Porque assim, na Síria não houve resolução, não houve aprovação, houve veto. Né? Rússia e China vetaram. Não, o que pode haver é a conjugação das duas. Uma intervenção militar junto com uma missão de paz. Ou, posteriormente, uma missão de paz. Pode haver isso. O problema é que hoje, como a missão de paz está se tornando cada vez mais interventiva, e a intervenção está cada vez mais justificada por meios humanitários, elas vão se confundindo. O que acontece na Líbia é o seguinte, é difícil. Eu imagino que todos aqui sejam a favor da defesa e proteção dos direitos humanos. Né? Ninguém é contra isso. Só que cada país tem o seu assunto interno, tem suas questões internas. E a gente tem que ter um certo freio para não tentar defender cegamente os direitos humanos, né? Ou defender os direitos humanos como um valor absoluto. Existem outros valores, outros princípios de mesma hierarquia dos direitos humanos, como o princípio de não intervenção, o princípio de defesa da paz, que são equivalentes. E combater violação de direitos humanos por meios militares é combater violação com mais violação. Eu não digo que a sociedade internacional tem que ficar de braços cruzados assistindo a chacina síria, o que supostamente ocorre, mesmo porque também as fontes que a gente tem são fontes bem tendenciosas, né? Muitas vezes o que a gente recebe da imprensa é assim,
Uma agência não oficial divulgou. Não oficial, as pessoas falam baixinho, né? A agência não oficial divulgou que 100 mil mortos. Aí os 100 mil mortos impacta, né? Pode acontecer isso, tem que dar um jeito. Mas é sempre bom ter uma... A gente não consegue saber direito o que se passa lá e tentar entender... Porque o que acontece é o seguinte, um ótimo exemplo, um ótimo argumento contrário à intervenção militar na Síria foi o que aconteceu com a intervenção militar na Líbia, em 2011. Foi uma intervenção que, na resolução autorizativa, previa a exclusão do espaço aéreo por 3 meses. Era bem restrita a forma como deveria ser feita a intervenção militar. Essa intervenção militar não é feita pelas tropas da ONU. A ONU não tem um efetivo militar constituído, consolidado. A ONU se utiliza em muito, tanto nas missões de paz quanto nas intervenções, dos exércitos nacionais, que acabam indo com o capacete azul da ONU, representando a ONU, mas que são exércitos que são pagos, auxiliados pelo governo de cada país. O que está lá o exército brasileiro é o que está no Haiti hoje. E o Brasil é que paga aquilo ali. Depois tem uma compensação financeira no que o Brasil paga a ONU. Mas o Brasil arca com os custos. Depois serão compensados, mas arca. Nas intervenções militares, ocorre isso. No caso da Líbia, foi delegada à OTAN a intervenção militar na Líbia, pelas Nações Unidas. E eles ficaram lá além dos 3 meses da resolução, violando o direito internacional. Foi uma guerra muito dura, foi uma guerra com informações muito contraditórias, uma vez que até hoje ninguém sabe quem é a resistência do povo líbio, porque a Líbia virou um problema internacional cujos reflexos se vê no Mali hoje, de fuga de beduínos e de tuaregues daquela região. Então virou um problema humanitário, uma vez que o Gaddafi, independentemente de prós e contras que ele tinha, né, independente do governo dele, centralizava aquele país de alguma forma, mantinha um controle sobre a população. A Líbia era um dos países da África com maiores índices de desenvolvimento econômico e social. Hoje virou um atoleiro. As grandes potências, a OTAN, garantiu os postos de petróleo para distribuição entre os países, entre os interesses das grandes potências, e deixou o governo à deriva. Nesse Comitê Nacional de Transição, ninguém sabe quem é, ninguém nunca viu a cara. A resistência líbia utiliza a camisa t-shirt branca, bermudão e chinelo de dedo. Você já viu? As fotos com as pessoas segurando o rifle. Pessoa com chinelo de dedo. Consegue lutar de igual para igual, né, com um exército constituído. Aquilo ali foi uma clara intervenção estrangeira que armou a resistência líbia, que lutou diretamente com o exército líbio. Eles pensaram que aquela guerra seria mais fácil, mas demorou mais que 3 meses. Conseguiram finalmente derrubar e colocam na frente, lá na hora de tirar foto, resistência líbia que é bem fraca, um pouco constituída. Então você acaba transformando uma violação em mais violação. Um problema ainda maior. Aí você vai me perguntar, mas como combater isso? No nosso sistema que privilegia a soberania dos Estados, ao invés do interesse dos indivíduos, é difícil. É difícil pensar, mas tem como a gente tentar resolver esse conflito, como a gente vai ver aqui, por outros meios que não os militares. Eu vejo bastante contradição, porque ao mesmo tempo que é uma organização que se dispõe a promover os direitos humanos e a paz e a segurança, ela gasta o triplo do seu orçamento em armas. E eu queria saber a sua opinião sobre a que ponto, em que medida essas intervenções elas se dão por um interesse particular e aí se dariam um plano de fundo por essa intervenção, a promoção da paz, mas ao mesmo tempo tem um interesse, é claro que tem um interesse, mas que interesse seria promover o capitalismo ou não sei? Assim, o que eu acho, a pergunta é bem pertinente. O que eu acho é o seguinte, não dá para a gente olhar a ONU desfocada do seu contexto, fora do seu contexto. Ela está altamente colada a esse contexto do direito internacional.
E, novamente, o direito internacional é um direito que privilegia a soberania dos Estados. E a ONU é constituída nessa lógica. Tanto que a gente vê que um dos princípios da ONU é a subsidiariedade. E a ONU tem como órgão executivo, como órgão de cúpula, um Conselho de Segurança que é composto pelas grandes potências, sim, grandes potências, que detêm uma prerrogativa que nenhum outro tem. Não há igualdade jurídica entre os Estados na ONU, por mais que ela defenda o princípio da igualdade jurídica. Esses princípios que ela defende são mais mandados de otimização, são ideias. Agora, chamar de contraditória a atuação da ONU, eu acho que é um conceito subjetivo, você colocar esse adjetivo contraditório. Por quê? Porque ela atua de acordo com a lógica do direito internacional. Ela tenta defender princípios, ela é contraditória se você partir do pressuposto que ela deve agir sempre em prol dos direitos humanos. Mas não necessariamente. Existem outros princípios também que ela defende. Essa contradição, ela pode parecer clara para o senso comum, mas você partindo da visão que o direito internacional é construído de uma maneira diferente do que é o direito interno, eu não sei se seria contraditório, ou se a contradição mesmo faz parte da estrutura, faz parte da essência. Que a contraditório não necessariamente está fora. Pode ser que a contradição faça parte do direito internacional. Essa contradição entre teoria e prática. Porque a gente vê aqui que a prática, eu vou comentar assim, a prática da ONU é seletiva e discriminatória. Mas vem a teoria para embasar futuras boas ações, que também não invalida a teoria. O mínimo que eu sei de direito, eu sei que estados não podem se auto-anistiar. E aí você traz os casos da América Latina, onde os estados se auto-anistiaram. Como é que vem isso também? Porque é outra contradição da ONU nesse sentido. Então, mas é que tá. Isso daí é uma questão de direito interno, que tem reflexo no direito internacional. Para explicar isso daí, a gente teria que pegar mais 1h30 aqui de coisa. Mas esse pressuposto que os estados não podem se anistiar, eu não partiria dele, não. Porque isso depende de cada organização política e jurídica de cada estado. O Brasil fez uma lei de autoanistia, a lei de anistia de 79. O Brasil não, né? O Congresso Nacional, né, da época da ditadura militar, que era um período de exceção, né, aquele regime foi um regime de ditadura civil-militar, também atribuir todos os males da ditadura aos militares não é justo, né? Porque teve o apoio civil. Tanto que existia um partido civil pró-governo, existia também uma oposição consentida, que, bem ou mal, só de fazer aquele jogo de oposição consentia com aquele regime. Né? Então, tem que pensar por aí. E esse Congresso Nacional, nos momentos de exceção, fez uma lei que anistiava os crimes cometidos, né, durante um determinado período de tempo. E essa lei foi, recentemente, em abril de 2010, foi revalidada pela Corte Suprema do nosso país, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma questão interna. Isso tem efeitos internacionais, mas, por enquanto, é uma questão interna. Você comenta isso daí em outra matéria. Não sei se não. Tá? Bom, a votação no Conselho de Segurança, eu já comentei aqui como é que é o quórum. As decisões do Conselho de Segurança são chamadas de resoluções, tá? Não são meras recomendações. Por quê? Porque vinculam juridicamente. O que é aprovado no Conselho de Segurança tem que ser cumprido, sob pena de intervenção militar. O que é aprovado aqui tem que ser cumprido, tem força jurídica. Não é um mero compromisso político. Isso aqui, no artigo 52 e 53, eles trazem o seguinte, só para reforçar essa ideia. A prerrogativa de autorização do uso da força é exclusiva do Conselho de Segurança, comandada por uma organização internacional regional, como, por exemplo, a OEA, ou a OTAN, ou a organização internacional, ela tem que ser aprovada pelo Conselho de Segurança. É o Conselho de Segurança que delega aquela competência. Mas precisa da aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Demonstrando, mais uma vez, a importância do Conselho de Segurança.
E, agora é um tema mais... E esse Conselho de Segurança é sempre muito questionado por essa atuação contraditória, seletiva, discriminatória, por essa composição injusta. Depende de quem questiona, né? Porque às vezes os 5 é bem justo. Ele é frequentemente questionado. Tanto que existem vários projetos de reforma do Conselho de Segurança. Né? E essas reformas variam, os projetos variam. Alguns querem aumentar o número de membros não permanentes, outros querem estender o poder de veto, outros querem aumentar o número os dois, né? Aumentar o número de membros e de veto. Existem propostas mais variadas possíveis. O Brasil tenta se articular ao lado de Índia, Alemanha e Japão, chamado G4 da ONU, para tentar emplacar a sua proposta. Mas isso é muito difícil. Né? Reformar a Carta da ONU não é um procedimento fácil e, além disso, necessita da concordância dos 5 membros permanentes. Quem estuda em relações internacionais ou defesa entende que o poder é relativo. Certo? Se você tem mais poder, é porque o outro tem menos. Se você democratiza o poder, estende, aumenta o poder a todos, ninguém fica com poder nenhum. Se você dilui o poder entre várias pessoas, o poder só vai diminuindo. Então, enquanto o poder estiver concentrado na mão de 5 estados, significa que os 5 são poderosos e os outros não. Agora, se esse poder fosse estendido a 15 estados, vai ficar cada vez mais difícil de aprovar alguma coisa, alguma resolução no Conselho de Segurança. Porque são 15 interesses diferentes para tentarem aí se entender. Então, assim, a reforma da ONU é um tema em debate dentro da ONU, mas é algo muito pouco provável que ocorra enquanto essa organização internacional existir. Mesmo porque ela é estruturada sobretudo na prevalência, na hierarquia desses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança do dia de hoje. Certo? É bem difícil que ocorra. O Brasil tem propostas. O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, cedeu bases no Rio Grande do Norte, depois ficaram conhecidas como Trampolim da Vitória, né? Foram bases em que os aliados utilizaram para chegar até o norte da África, e sob a promessa do Roosevelt que o Brasil conseguiria um assento permanente no Conselho de Segurança, pleito brasileiro desde a Sociedade das Nações. Só que com a morte do Roosevelt, a promessa ficou esquecida pelo Harry Truman. Então o Brasil não conseguiu o assento de segurança e ainda tenta. Por quê? Porque é uma boa, né? Poder influir diretamente com o poder de veto nas questões internacionais. Aumenta o status do Brasil no cenário internacional. A partir do momento que quem está desejando estar no Conselho de Segurança, o Brasil, outros países, que eles também não vão querer que seja tipo de poder. Eu não fazer parte desse grupo seleto e decidir sobre as questões relevantes. Exatamente. Vai ser sempre um problema. Exatamente. Mesmo igualdade de decisão. O convite VIP, né, de festa, de coisa, só é VIP quando tem outros que não são VIP. Né? Se todo mundo for VIP, ninguém é VIP. Né? É a ideia do poder. Ana, pessoa muito importante, poder se distinguir das outras, para chamar, eu sou quem pode e vocês são ralé. Essa é a questão do Conselho de Segurança. Certo? Totalmente antidemocrático, totalmente. Faz novamente a nossa pergunta, eu vou responder no Soluções Controversas. Depois a gente chega lá. Bom, tendo visto aí o Conselho de Segurança, tendo visto que o Conselho de Segurança ainda vai reinar por muito tempo como todo-poderoso do sistema internacional, tendo visto esse órgão, vamos passar para o último órgão das Nações Unidas, que é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça é um tribunal permanente jurisdicional. É um tribunal que tem suas questões específicas reguladas por um anexo da Carta da ONU. Tem um anexo específico à Carta da ONU que trata só da Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça tem como antecessor a Corte Permanente de Justiça Internacional. Começou a funcionar em 1922 e teve seu funcionamento interrompido pela invasão alemã à Holanda. Porque essa Corte Permanente de Justiça ficava em Haia, na Holanda, cidade de Haia. E foi uma corte
que teve a inspiração, na sua criação, teve no seu germe a inspiração do Rui Barbosa. O Rui Barbosa defendeu lá o princípio de um país, um voto, defendia aqui também a existência de uma corte que pudesse resolver os litígios em torno do direito internacional. E essa corte foi criada inicialmente vinculada à Sociedade das Nações, em 1922, e a sua estrutura, muita coisa foi reutilizada pela Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU. Certo? A sede se manteve em Haia, na Holanda. A gente chama Tribunal de Haia, Corte Tribunal Internacional de Justiça. Os membros da CIJ, da Corte Internacional de Justiça, são todos os estados signatários da ONU. Ainda assim, ainda que um estado não seja membro da ONU, ele pode acessar a CIJ, contanto que haja autorização, aquele mesmo procedimento de entrada, né? Haja recomendação do Conselho de Segurança e aprovação da Assembleia Geral. Uma vez aprovado, um estado pode acionar a CIJ e ser julgado lá, mesmo que não faça parte da ONU. A ONU tenta, né? Tenta e muitas vezes consegue ser uma organização internacional que vai além daqueles estados signatários, tem efeitos para além. Só que a Corte Internacional de Justiça tem uma particularidade. Tem uma questão que a difere completamente dos tribunais que nós conhecemos aqui do direito interno. Porque se, porventura, um dia um de vocês receber em casa um oficial de justiça, com uma intimação, com uma citação, você não pode simplesmente falar assim, olha, não tenho vontade de te receber aqui, não quero, não volte nunca mais, ou passa amanhã, passa daqui a um mês. Não existe isso. Aqui você cumpre. Se for determinado pelo poder jurisdicional, você cumpre. O poder jurisdicional é a expressão mais clara do uso do poder da força, do monopólio do poder da força que o Estado tem internamente, dentro do seu território. Internacionalmente, como não existe nenhum Estado que detém essa prerrogativa, a lógica muda um pouco. A jurisdição das cortes internacionais, na sua maioria, mas aqui especificamente sobre a Corte Nacional de Justiça, a jurisdição ela é facultativa, não obrigatória. Então, numa situação bem esdrúxula, imaginando um oficial de justiça batendo na porta de um Estado, na casa de algum Estado, e chegando lá e falando, olha, aqui tem a intimação para você. O Estado pode simplesmente falar assim, olha, sai daqui, não volta aqui nunca mais, some. Se o Estado não quiser, ele não vai se comprometer à jurisdição, ele não vai ser julgado pela Corte Internacional de Justiça, ainda que ele seja membro da ONU, membro da CIJ. Não é porque ele é membro da ONU que ele será membro da CIJ, certo? Só que existem formas de transformar essa jurisdição que é obrigatória em facultativa, essa jurisdição que é facultativa em obrigatória. São 3 formas. Ou o Estado aceita voluntariamente, um caso específico, assim, aceita essa intimação, sim. Nesse caso, eu aceito ser julgado. Ou o Estado celebra um tratado bilateral ou multilateral, dizendo lá no tratado, olha, em relação a determinado assunto, eu aceito qualquer demanda que vierem fazer contra mim na CIJ e tal, não tem problema nenhum. Ou por meio, as pessoas chamam de cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, foi criada por um chanceler brasileiro, Raul Fernandes, foi chanceler durante 2 oportunidades. Essa cláusula é como se fosse um tratado internacional, mas o que ela difere das outras é que ela estabelece que a partir daquele momento em que o Estado assinar a cláusula, ele vai aceitar a jurisdição da CIJ para todo e qualquer caso dali para frente. É um marco, não é para um caso específico, nem para... a partir dali vai aceitar sempre. Certo? São as 3 formas de transformar uma jurisdição, que é facultativa em originária. A CIJ é composta por 15 membros, com mandato de 9 anos, prorrogáveis por uma vez por igual período, não podendo figurar mais de um nacional do mesmo Estado. Só que, implicitamente, dentre os 15 membros, sempre há 5 que correspondem aos 5, correspondem à nacionalidade dos 5 países detentores do poder de veto no Conselho de Segurança. Hoje existe um brasileiro lá, é o juiz, um internacionalista muito renomado, que já foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e hoje da Corte Nacional de Justiça,
o Antônio Augusto Cansado Trindade. A aprovação desses juízes passa por votações separadas, que o quórum é um pouco diferente de aprovação. Essa aprovação é feita pelo Conselho de Segurança, naquele procedimento de 9 votos favoráveis, sem a utilização do veto, e na Assembleia Geral, pela maioria absoluta de votos. Procedimento um pouco diferente da Assembleia Geral. A indicação dos juízes é feita de 2 formas. Ou o juiz é indicado pela Corte Permanente de Arbitragem. Essa Corte Permanente de Arbitragem foi um tribunal que não é permanente. O nome é um pouco... pode enganar. É um escritório onde eles organizam as formas de arbitragem. Deixa eu ver daqui a pouco como é que são feitas. Essa Corte Permanente de Arbitragem, ela é histórica, ela foi fundada em 1899, ela foi de Haia. E ela pode indicar juízes, assim como os países podem se organizar por meio, dentro da Assembleia Geral, por meio de grupos nacionais, e indicar também os seus favoritos. O secretário-geral reúne tudo numa lista, todos os nomes numa lista, e leva à aprovação da Assembleia Geral do Conselho de Segurança. Aqui a composição é de 15, mas essa composição não é fixa. Diferentemente do nosso direito, no qual a composição dos tribunais é fixa, aqui pode variar. As partes envolvidas, se não tiverem juízes da sua nacionalidade, podem indicar juízes de sua nacionalidade. Ou seja, pode ter até, sei lá, 17 juízes ou mais em determinado caso. Certo? Ou pode ter 16. Os legitimados para atuar perante a corte são os estados, somente. Pessoas, indivíduos, organizações não governamentais, sei lá, grupo terrorista. Ninguém pode ser julgado ou levar uma reclamação até assim, só Estado. Só julga Estado. O objeto dela tem mais a ver com a competência, né? É a violação do direito internacional. Então, qualquer violação às fontes do direito internacional pode ser julgada pela CIJ, pela Corte Nacional de Justiça. A CIJ tem uma competência dúplice. Ela tem uma competência tanto contenciosa, né, que julga litígios, julga lides entre os Estados, quanto uma competência consultiva. Essa competência consultiva, ela é muito importante e, nesse aspecto, a CIJ funciona muito bem. Por quê? Porque frequentemente ela é consultada tanto pela Assembleia Geral quanto pelo Conselho de Segurança, ou mesmo por meio das agências e programas vinculados à ONU, ela é consultada para responder sobre determinado impasse relativo ao direito internacional. E a jurisprudência da CIJ, como a gente vai ver ali, é um mecanismo muito importante para o desenvolvimento do direito internacional. Na competência contenciosa, ela já é um pouco mais criticada. As decisões da CIJ, elas são obrigatórias, né? A jurisdição é facultativa. Agora, uma vez você concordando com a jurisdição, o que for decidido é obrigatório. A ONU não possui, a Corte Nacional de Justiça, não possui nenhuma forma clara de execução dessa sentença. Uma vez descumprida a sentença, aquele Estado que se sentir lesado pode levar o caso ao Conselho de Segurança. E aí sim ser aprovado lá uma intervenção militar para que a sentença da CIJ seja cumprida. Fora isso, não há nenhum meio próprio de execução. Questão importante é que a CIJ não é órgão de revisão das decisões, das resoluções e das recomendações do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral. A CIJ não revisa as decisões. Se porventura alguém alegar que a resolução do Conselho de Segurança é inconstitucional, ou sei lá, é ilegítima, ou viola o direito internacional, essa questão não pode ser questionada perante a CIJ. Ou pode, se for levada por 2 estados, mas ela não pode desconstituir uma sentença, uma decisão, uma resolução do Conselho de Segurança ou da Assembleia Geral. Não tem esse poder, não é instância revisora. E a jurisprudência da CIJ tem ajudado em muito o desenvolvimento do direito internacional. Foi a jurisprudência da CIJ que atribuiu personalidade e responsabilidade às organizações internacionais. Foi a jurisprudência da CIJ que tentou regular questões próprias do direito internacional, como a proteção diplomática, o asilo político diplomático. Foi a CIJ que previu a legalidade do
uso ou da ameaça do uso de armas nucleares quando em legítima defesa. A CIS também regula casos recentes de imunidade estatal, sucessão, fronteiras, disputas marítimas. Ela tem o seu papel, sobretudo na competência consultiva. Aí, tendo visto a CIS, vamos entrar naquela pergunta sobre como a gente resolveu os conflitos, como se pode impor sanções, como se pode resolver as questões. O direito internacional dispõe de meios de solução pacífica de controvérsias. Esses meios podem ser classificados em 3 formas. Tem os meios diplomáticos. Os meios diplomáticos geralmente envolvem a negociação direta, os bons ofícios, a mediação, a conciliação. Os meios políticos geralmente envolvem decisões dentro da Assembleia Geral, decisões dentro do Conselho de Segurança, decisões de organizações internacionais em geral. Tanto os meios políticos quanto os meios diplomáticos não são obrigatórios para os Estados. Tá? O Estado pode recorrer ao meio político ou diplomático, receber determinada solução e não aplicá-la. Não vincula o que for decidido nos meios diplomático e político, diferentemente do que ocorre em relação ao meio jurisdicional. Os meios jurisdicionais são meios que vinculam os Estados ao cumprimento daquela decisão. Os meios jurisdicionais eles podem ser vistos de 2 formas. Eles podem ser vistos por meio da arbitragem, que é uma forma muito utilizada para a resolução de contendas, de conflitos, a arbitragem entre as partes. As partes sentam, escolhem árbitros e tentam, por meio da arbitragem, resolver os conflitos, ou podem ser resolvidos por meio de tribunais. Esses tribunais eles podem ser tanto permanentes, como é a CIG, como é o TPI, como é o Tribunal do Mar, como são as Cortes de Direitos Humanos, quanto ele pode ser ad hoc. Ad hoc significa que ele é temporário, ele é feito para atingir determinado objetivo. Um exemplo de tribunal ad hoc são os tribunais para Ruanda, que ainda estão em funcionamento, e o Tribunal País Iugoslávia, ou o Tribunal de Nuremberg. A diferença entre os tribunais ad hoc e os tribunais permanentes é que os tribunais ad hoc são criados depois de ocorrido o fato criminoso. Eles são criados posteriormente para julgar aquele fato criminoso, eles retroagem no tempo. Os tribunais permanentes só julgam casos, fatos criminosos, ocorridos depois da sua criação. Eles não retroagem, respeitam um dos princípios básicos do direito penal internacional, que é o da não retroatividade. Certo? Garantias históricas do indivíduo, né? Tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Tudo bem? Então, se a gente for analisar, a violação dos Estados Unidos em relação à guerra ao Iraque pode ser resolvida de várias formas. E, por exemplo, uma forma que pode ser resolvida por meio da arbitragem, ou os Estados Unidos podem ser levados pelo Estado iraquiano à CIG. Só que como o sistema internacional se organiza de uma forma na qual os Estados Unidos têm essa prerrogativa do poder de veto no Conselho de Segurança, ainda que o caso seja levado à CIG, primeiro ele teria que aceitar a jurisdição facultativa da CIG, que pouco provavelmente ocorreria. Ou o caso poderia também ser discutido por meio de uma arbitragem entre uma organização internacional, a arbitragem da organização internacional pode participar, a ONU poderia tentar resolver com os Estados Unidos por meio de uma arbitragem. O que fosse decidido ali seria vinculante para os Estados Unidos. Eles poderiam impor sanções. Que, na teoria, seriam obrigados a cumprir. Se na prática vão cumprir ou não, isso é outra questão. Mas tem formas de coagi-lo. Existem várias sanções a serem aplicadas. Só que passa, novamente, por uma questão muito sensível, que é a soberania dos Estados. É a vontade dos Estados em submeter aquelas punições, aquelas sanções. Mas existe. E o direito internacional, ele é sim coercitivo, ele pode obrigar. Certo? Bom, tentando resumir e concluir o que foi colocado desde a parte da manhã, né? Que essa aqui é uma continuação da parte da manhã, não, da parte da manhã. Essa aqui é uma continuação da parte da manhã. Né? Desde a parte da manhã é que o Conselho de Segurança, ele, como detentor do monopólio do uso da força, ele tenta agir de acordo com os interesses daqueles países que o compõem, que detêm seu veto jurídico. E muitas vezes ele tem uma atuação pautada no interesse das grandes potências, uma atuação discriminatória, seletiva.
às vezes não, né? Frequentemente, o veto é utilizado de forma abusiva. Todo mundo concorda com a necessidade de reforma do Conselho de Segurança. Todo mundo não, né? Quem está por baixo concorda, né? Quem está por cima não concorda. Então, essas aqui são observações de quem está por baixo. Né? Porque se a gente for olhar para uma visão dos detentores do poder de veto, você vai entender isso aqui de forma diferente. O fato é que o Conselho de Segurança não está apartado do direito internacional. Ele faz parte de um sistema estruturado, um sistema que privilegia a soberania dos Estados e não a soberania popular ou dos indivíduos. Isso é muito importante para você poder entender a lógica do direito internacional, para poder também não ficar subestimando o direito internacional, nem superestimando. Não é por meio do direito internacional que todos os conflitos do mundo serão resolvidos. Ou o direito internacional só serve para gerar paz. São questões um pouco mais complexas. E a Corte Internacional de Justiça, ela tem um papel muito importante para o desenvolvimento do direito internacional, uma vez que a jurisprudência é um meio auxiliar, uma fonte secundária de direito internacional, um meio que auxilia a interpretação do direito internacional. Só que, novamente, sobre ela prevalece a primazia da soberania estatal. Para que um Estado seja submetido à sua jurisdição, é necessário que esse Estado concorde com isso. Na prática, muitas vezes, não vai concordar. Outro problema também são os elevados custos de um processo perante a CIG, que é um processo bem custoso. Às vezes, um país de menor potencial econômico não tem força financeira suficiente para arcar com o processo ali. Certo? Na competência contenciosa, muita gente critica a CIG, dizendo que suas decisões são salomônicas, né? Elas sempre tentam dividir a questão pelo meio, né? Não entra nem para um lado, nem para o outro, não adota claramente nem um lado nem o outro. É uma crítica, mas depende de cada caso também. Isso também não é nada, isso não deslegitima a atuação dela, pelo contrário. Mas é que tá. Vamos tentar finalizar isso daqui. Tendo visto toda a teoria das organizações internacionais, a ONU, como ela funciona, como ela se estrutura, os principais órgãos da ONU, as questões polêmicas do direito internacional, conclusão que a gente pode chegar. A ONU não serve para nada? A ONU não tem efeito nenhum? Eu entendo o seguinte, só o fato de a gente chegar à conclusão que determinadas ações são contraditórias, ou só de haver o fato de você poder apontar uma violação ao direito, já legitima o direito por si só. Só o fato de você poder falar que os Estados Unidos invadiram a revelia do direito internacional, o Iraque, em 2003, já é uma demonstração de força do direito internacional. Por quê? Porque apesar de, na prática, ser pouco provável que esse país específico, Estados Unidos, seja responsabilizado por isso, outros países poderão ser responsabilizados por atitudes semelhantes. O direito internacional sofre uma influência da política muito maior do que um Estado interno, do que um Estado nacional. Por quê? Porque o que prevalece no direito internacional é um postulado jurídico-político, a soberania dos Estados. No direito interno, a soberania é popular. No direito internacional, não, é a soberania dos Estados. A lógica é diferente, o que não deslegitima de forma nenhuma uma organização internacional do porte e da abrangência da ONU, que é o fórum, que ao mesmo tempo que reflete os interesses das grandes potências, é a âncora de salvação dos mais fracos. É onde o fraco tem vez. É onde o Estado, que não pode subir em palanque nenhum, pode subir para reivindicar, ainda que suas reivindicações não sejam atendidas, não sejam acatadas plenamente. Certo? Então é sempre ter em mente que, para comentar algum instituto ou para analisar os institutos de direito internacional, é importante saber a sua estrutura e como ele funciona, para nem subestimá-lo nem superestimá-lo. Colocá-lo, sim, na posição devida de análise. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta? Que a gente pode encerrar? Eu acho que a senhora está cansado, né? Estamos escutando desde cedo aqui, né? Por fim, eu gostaria de agradecer ao convite e agradecer a todos pela atenção, pela dedicação que despenderam aqui nesse momento. Tá? Muito obrigado.